Antes da leitura, gostaria de agradecer a sua participação, você que semanalmente tem valorizado esse momento aqui conosco, momento de culto, momento de adoração e um momento também de ouvir a palavra do Senhor. Esse é um momento precioso na vida da igreja presbiteriana independente, que preza pelo ensino das Escrituras, que preza pela palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como centro do culto de adoração ao Senhor. E nós temos refletido no Salmo de número 23, é com certeza um dos salmos mais conhecidos de toda a Escritura, e nosso propósito e objetivo tem sido estudá-lo a fundo. Estamos meditando neste salmo a fundo. Se você perdeu alguma mensagem dessa série, que você possa consultar o Facebook da igreja e estar ali acompanhando conosco essas meditações. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida e eu creio que vai falar muito ao seu coração. E o Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O tema proposto para nós nessa noite é descanso. Descanso. O bom descanso que o pastor provê para suas ovelhas. No versículo de número 2, Davi afirmou: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Meus irmãos, nós temos vivido numa época de fadiga extrema, fruto da pressa, da agitação dos nossos dias, que se requer de alguma forma do homem tecnológico. Podemos dizer, sem errar, que nossa mente estão cansadas, nossos corpos estão cansados, muitos deles acima do peso, nosso coração está cansado, nossas almas e emoções estão cansadas. Olhando ao redor, percebemos que todos estão de alguma forma agitados e exaustos em todos os sentidos. Hoje nós vivemos como se fôssemos arrastados pelas coisas, pelas realizações, pelas datas, pelos horários, pelas demandas, pela nossa agenda. Não é à toa que nós nos tornamos campeões de consumos, por exemplo, de analgésicos, relaxantes musculares, antidepressivos, tranquilizantes, além de dos complementos vitamínicos, energéticos, é remédio para dormir, é remédio para fazer acordar, é remédio para ficar de pé. Então podemos dizer que a vida se tornou uma montanha russa de emoções, uma mistura de alegrias e tristezas. Não é à toa que algumas pessoas usam suas redes sociais e comenta lá no seu status, se sentindo triste, se sentindo feliz, se sentindo cansada, se sentindo deprimida. Ou seja, ora você está sorrindo, ora você está chorando. Às vezes você sente amor, às vezes você sente ódio. Ora nós estamos satisfeitos, ora nós estamos insatisfeitos, ora nós estamos no sentido encorajados, mas ora também nós estamos com medo e desanimados. Todas essas emoções
nos deixam cansados. Todas essas emoções nos deixam fatigados. E já não bastasse tudo isso, recentemente nós temos lidado com umas incertezas de um vírus que tomou conta de todo mundo. E esse vírus tem causado muitos temores, esse vírus tem causado muitas preocupações, tem nos deixado ansiosos. O resultado visível é estampado no rosto de todos nós. Podemos dizer que todos nós estamos cansados. Mas diante do nosso cansaço, diante da nossa canseira, vem a palavra do Senhor na pessoa de Davi nos dizendo: o Senhor é meu pastor, não me faltará descanso. São em situações, meus irmãos, como essa, situações críticas, que o Senhor vem a cada cristão como um bom pastor, capaz de guiar cada uma das suas ovelhas a lugares tranquilos, onde as suas ovelhas podem se deitar e descansar o corpo, e também descansará. O que Davi, ele vai dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. E esse Senhor que não me deixa faltar nada, esse Senhor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, meus irmãos, tendo estabelecido o tema do Salmo, como nós vimos nas mensagens anteriores, Davi, ele começa agora, a partir do versículo de número 2, a desenvolver a figura de linguagem que ele se propôs a usar. E essa primeira linguagem aqui fala de descanso. O descanso que o pastor provê para as suas ovelhas. Davi, ele está afirmando que quando nós temos Deus como nosso pastor, Deus provê para as suas ovelhas descanso. Agora, o nosso desafio nessa noite é então entender como é que o bom pastor provê descanso às suas ovelhas. Nesse sentido, eu gostaria de usar um livro de Philip Keller, é esse livrinho aqui que nós temos usado no conteúdo dessas mensagens. E por que eu cito esse autor como o autor principal nos meus comentários? Porque Philip Keller, ele foi durante 8 anos pastor de ovelhas. Então ele escreve com muita propriedade, ele escreve com muita segurança, porque além de ser teólogo, além de ser escritor, foi alguém que durante 8 anos dispensou cuidados para com a vida de suas ovelhas, as ovelhas que ele tinha no seu pasto. Então, ninguém melhor que ele para saber interpretar ali, como por exemplo Davi, que foi pastor também de ovelhas. E quando escreveu esse Salmo 23, escreveu aqui se colocando como uma ovelha, porque ele sabia o que era ser uma ovelha. Então eu creio que Philip Keller pode nos ajudar. E aí Philip Keller vai dizer o seguinte: por causa da própria contribuição do animal, é quase impossível uma ovelha se deitar, a menos que essa ovelha ela se satisfaça em 4 condições. Primeiro, a ovelha para se deitar e para descansar, ela precisa estar sem medo. Uma ovelha, em segundo lugar, para descansar, ela precisa estar sem atrito com as outras ovelhas. Senão, se ela tiver em atrito com as outras ovelhas, ela também não consegue descansar. Mas em terceiro lugar, uma ovelha não consegue se deitar e não consegue descansar se ela estiver rodeada de moscas, de parasitas. Em quarto lugar, essa ovelha também ela não consegue descansar se ela estiver com fome. Então vamos olhar para cada característica dessa que nós citamos aqui, que faz com que a ovelha não descanse. Vamos meditar um pouquinho e vamos perceber o quanto nós também somos dependentes do bom pastor para cuidar de nós. Porque podemos afirmar também, meus irmãos, que com medo, com atrito, com conflitos, com insetos e com fome, nenhum de nós também
conseguimos descansar. Então, uma ovelha, ela não consegue se deitar se ela estiver com medo. Insegura por natureza, a ovelha se recusa a deitar-se, a menos que ela esteja totalmente tranquila e sem medo. O medo impede a ovelha de repousar. Por exemplo, ela tem medo de predadores, ela tem medo de um cão, ela tem medo de onças, ela tem medo de raposas. Agora, o aspecto singular desse quadro que Kelly apresenta aqui para nós é o que proporciona segurança a essa ovelha. O que faz essa ovelha descansar e se sentir segura sem medo é a presença do pastor. Apenas a presença do pastor tranquiliza a ovelha, livrando a ovelha das suas ansiedades e servindo as ovelhas nas suas necessidades. Então, é a presença do pastor que garante às ovelhas paz e segurança. Uma vez no meio delas, uma vez no meio das ovelhas, esse pastor ele espanta os lobos e ele acalma a sua ovelha, conferindo então segurança à sua ovelha, e sem medo, essa ovelha então agora pode descansar. Só de ver a presença do pastor ali, o coração daquelas ovelhas se acalma, elas se tranquiliza e elas então conseguem dormir. Kelly, aqui no seu livro, comenta que por mais que as suas ovelhas estivessem agitadas, por mais que as ovelhas do seu rebanho estivessem agitadas, quando elas viam a sua presença, ela se acalmava. Então o medo da ovelha se vai quando o pastor se coloca no meio delas. Mas em segundo lugar, uma ovelha também ela só descansa se ela estiver sem atritos. Diz que o temperamento do animal o impede de se deitar quando tiver quaisquer atritos umas com as outras. Diz que num rebanho de ovelhas, as ovelhas mais velhas, elas mantêm uma posição de prestígios com marradas. Você já ouviu essa expressão, marradas? O que são marradas? São quando as ovelhas se colocam batendo de frente, cabeça com cabeça. Elas estão marradas, elas estão disputando assim uma posição de prestígio com essas marradas, empurrando a outra com a cabeça, escolhendo os melhores lugares e agindo assim. Essas ovelhas então, elas ficam agitadas, elas não descansam, elas ficam então em conflito, uma nervosa com a outra, e o clima naquele curral fica tenso. Elas ficam insatisfeitas, elas ficam inquietas, elas ficam irritáveis, e elas então até emagrecem por causa disso. Por quê? Porque existe conflito de interesse entre essas ovelhas. Porque exige a necessidade de você brigar pelo seu espaço. E de novo, o que é que tranquiliza essa ovelha? O que tranquiliza essa ovelha é a presença do pastor. Quando o pastor se coloca no meio delas, o pastor então se torna o centro das atenções. Elas param então de ficar olhando uma para as outras, elas param então de ficar cutucando umas às outras, incomodando umas às outras, e elas voltam o seu olhar então, a sua atenção para a presença do pastor. Só de olhar para o pastor, elas se sentem seguras ali, e elas param com esse atrito, a respeito entre elas. Por quê? Porque o pastor então confere a elas segurança. E só assim essa ovelha consegue se deitar. E só assim essa ovelha então consegue descansar. Sem medo e sem atrito. Mas em terceiro lugar, uma ovelha também, ela só consegue descansar se ela tiver sem insetos. Se ela tiver sem moscas, sem parasitas. Uma ovelha rodeada de mosca, de parasitas, ela jamais se deitará. E ela então só consegue relaxar quando ela está livre desses insetos.
sobre moscas, insetos e carrapatos no verão, é o momento em que elas são mais afligidas, atormentadas. Então, é impossível que essas ovelhas se aquietem e repousem seguras. Elas ficam sempre em pé, se sacudindo as pernas, sacudindo os lombos, abanando a cabeça, sempre querendo correr para se livrar então dessas moscas. E agindo assim então, elas não descansam. E mais uma vez então, essas ovelhas, elas precisam da presença do pastor, porque é o pastor que vai cuidar delas, é o pastor que vai preparar tratamento, é o pastor que vai preparar a medicação, é o pastor que de alguma maneira vai buscar recursos e vai fazer com que esses insetos não fiquem naquele local aonde essas ovelhas estão repousando. Mais uma vez, uma ovelha, para se descansar em paz, elas precisam da presença do pastor cuidando delas. Mas em quarto lugar, uma ovelha, ela também não descansa, ela não tem paz se ela estiver com fome. Uma ovelha, ela não se deita se ela estiver com fome. Assim, para ela se deitar, ela precisa estar bem alimentada e satisfeita. Mas se você for estudar, nos melhores lugares para se criar ovelhas é nos lugares áridos e semiáridos. Porque nos lugares áridos e semiáridos é que esses locais que as ovelhas mais vão se adaptar, aí que elas vão estar mais livres de parasitas e insetos que vão incomodar a vida delas. Mas, por outro lado, os lugares áridos e semiáridos não produzem pastos. Geralmente nessas regiões não é natural nem comum encontrar pastos verdejantes. Geralmente nesses lugares áridos e semiáridos a terra é seca, a terra é estéril, a terra é queimada, é desértica, com pouca água por perto e é infectada de animais peçonhentos. Mais uma vez, as ovelhas, elas precisam do cuidado do pastor para ter pastos verdejantes. E para ter pastos verdejantes, é preciso então trabalho árduo do pastor para limpar o solo, arrancar os espinheiros, arrancar as raízes, os tocos, espantar os animais peçonhentos, arar a terra, semear, irrigar, cuidar da plantação, da forragem, para que então a ovelha tenha uma alimentação saudável. Sem o pastor, não há pasto. Sem a presença do pastor não há comida. Sem a presença do pastor não há satisfação. Então, uma ovelha, ela não repousa com medo, ela não repousa com atrito, ela não repousa com insetos e ela não repousa com fome. Porque o medo, o atrito, o inseto, a fome tira a paz da ovelha e impede que essa ovelha então descanse segura. E a pergunta que eu te faço dessa hora é: você se viu como esta ovelha? Percebeu como nós somos iguaizinhas a elas? Porque assim como as ovelhas, nós também, meus irmãos, não conseguimos descansar se nós estivermos com medo. Nós não conseguimos descansar se nós estivermos com atrito uns com os outros, em guerra uns com os outros. Nós também não conseguimos descansar se nós estivermos rodeados de parasitas, e o que são parasitas na nossa vida que não seja o pecado que nos rodeia, o pecado que nos afronta, o pecado que nos faz afastar de Deus, e esse pecado nos rouba desse Deus, e também não nos faz descansar. Nós também não conseguimos descansar se nós não estivermos plenamente satisfeitos e alimentados na palavra do Senhor. Porque sem a palavra do Senhor, porque nos confere segurança, sem a palavra do Senhor que nos confere amor, nós também não conseguimos descansar seguro. Nós precisamos então, meus irmãos, da presença do bom pastor conosco.
Porque somente o bom pastor é capaz de trazer a cada um de nós a paz. Somente o Senhor Jesus, como grande pastor das ovelhas, pode conferir a cada um de nós pastos verdejantes. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim que Cristo, Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz, é por isso que você precisa de Cristo na sua vida. Porque somente Cristo, sendo a sua paz, é que você vai conseguir descansar seguro. E é interessante que a Bíblia vai dizer para nós, pelo menos em dois momentos, duas descrições dessa paz, quando ela fala da paz de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo estava tentando dizer aqui? Paulo estava tentando dizer o seguinte, que nós estávamos em guerra contra Deus, que nós estávamos distante desse Deus, que nós éramos inimigos desse Deus, mas o ato de Jesus na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por nós, se entregando, morrendo pelos nossos pecados, fez com que então nós tivéssemos paz com Deus, ou seja, o sacrifício de Cristo Jesus nos deu a paz com Deus, e nós podemos descansar hoje então, porque nós não somos mais inimigos desse Deus, nós não estamos mais distante desse Deus, mas nós estamos bem próximo desse Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por aquilo que Ele conferiu a mim e a você. Mas a Bíblia diz também que nós temos paz com Deus, mas diz também que nós temos a paz de Deus. O mesmo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que essa paz vai fazer, Paulo? Paulo vai dizer: esta paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, essa paz agora que vem de Deus, faz com que nós temos paz na nossa mente, faz com que nós temos paz então no nosso coração. Perceberam? A paz de Deus, meus irmãos, paz com Deus, a paz de Romanos é uma paz que nos salva a alma, é a paz que restabelece o nosso relacionamento. Agora, essa paz que Paulo fala lá em Filipenses, diz que essa paz então guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, revigora a nossa alegria. Mas aí, meus irmãos, precisamos fazer uma grande pergunta agora a nós mesmos. E nós precisamos ser sinceros diante daquilo que nós temos vivido e diante daquilo que nós temos visto. Se o ato que Cristo fez deu a nós paz com Deus, e agora então nós também temos a paz de Deus na nossa mente e no nosso coração, a pergunta que eu faço é: por que existe tantos filhos de Deus agitados? Por que existe tantos filhos de Deus que não têm sossego na vida? Que não consegue experimentar essa paz de Deus na sua mente, não consegue experimentar da paz de Deus no seu coração? Porque eu creio que esses dois versículos aqui, tanto de Romanos como de Filipenses, quando ele está falando de paz, ele está totalmente ligado com esse Salmo de número 23 que nós lemos. E a verdade, irmãos, é que muitos crentes, pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, sabe por que não tem descanso? Porque não experimentaram esse Deus como pastor da sua vida. Não conseguem encontrar em Cristo segurança para combater o medo. Não conseguem encontrar em Cristo segurança para combater a ansiedade. E aí, vive dando cabeçada,
vive com um coração cheio de feridas, são pessoas que não conseguem descansar. E é sobre essa paz que a maioria dos crentes regenerados pouco ou quase nada conhece. Ou seja, a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, a maioria daquelas pessoas que frequentam a igreja, que são assíduos à igreja, que até mesmo nasceram dentro de uma igreja, tem a Jesus como Salvador da sua vida. Reconhece aquele Jesus que o salvou, que libertou dos seus pecados, mas não vive sossegadas. Não vive sossegadas porque não tem o Senhor como pastor da sua vida. Porque não consegue encontrar na qualidade desse pastor do Salmo 23, que faz com que essa ovelha então descanse nele. E diante então dessa triste realidade, eu te pergunto, que tipo de medo você tem? Que tipo de inseto incomoda você, que tira o seu sono? Lembre-se de uma coisa, você precisa aprender a se saciar nele, pois só a presença do pastor vai lhe garantir segurança, porque uma vez no meio das ovelhas, somente o Senhor Jesus pode espantar os lobos, somente o Senhor Jesus pode tirar o nosso medo, tirar a nossa insegurança. Meus irmãos, nós precisamos compreender isso, que sem a presença de Cristo na nossa vida, como o nosso pastor para nos apacentar, nós não vamos conseguir descansar. Existe um número grande de crentes professos, que não conseguem ter uma vida de sossego. Crentes que vivem preocupados, crentes que vivem espantados. Há tanta preocupação que esses crentes não conseguem se desligar. É campanha disso, campanha daquilo, campanha para isso. Estamos em guerra, vamos guerrear. Não consegue se sossegar no colo do seu pastor. Não consegue descansar nos pastos verdejantes que Deus tem para ele. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Campanha para isso, campanha para aquilo, 7 semanas para isso, 40 semanas para aquilo, jejum para isso, jejum para aquilo. Não consegue descansar em Deus. Vive em guerra. Vive sem paz. Vive sem a paz de Deus. Meus irmãos, como que nós precisamos compreender e viver o Salmo 37, versículo 7, que diz: descansa no Senhor e espere nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa que leva a cabo seus maus desígnios. Como nós precisamos viver esse salmo. Descansa no Senhor. Infelizmente, nós temos visto uma multidão de ovelhas fadigadas. Esta pandemia tem revelado para nós uma multidão de crentes fadigadas, nervosas, temerosas, adoecidas. Podemos dizer que o rebanho está tenso. Mas o próprio Jesus diz o seguinte, Lucas capítulo 12, versículo 32 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai Celeste vos agradou de dar-vos o reino. Meus irmãos, o Pai quer nos dar muito mais do que ouro e prata. O Pai quer nos dar muito mais do que um relacionamento saudável. O Pai quer nos dar muito mais do que uma família feliz. O Pai quer nos dar o seu reino. Mas infelizmente, as suas ovelhas não conseguem descansar. E por que não conseguem descansar? Porque não confia nele. Pobre ovelhas. As ovelhas que só querem ter paz com Deus, ou seja, só quer ter Deus como seu Salvador e nada mais. Essas ovelhas não querem experimentar a paz de Deus, guarda o coração e guarda a mente. E porque não quer se relacionar com esse Deus, não tem esse Senhor Jesus pastoreando a sua vida, cuidando da sua vida,
essas ovelhas não descansam. Ah, como essas ovelhas precisam saber que somente a presença do Senhor, somente a presença do pastor garante segurança. Como que nós precisamos saber que somente a presença do pastor é suficiente para livrar as suas ovelhas de qualquer perigo. Essa é a paz de Deus que guarda o coração e a mente. E somente Ele pode nos dar esse doce descanso. Então, nós precisamos também do pastor para espantar os lobos que nos atormenta e que nos causa medo. Nós precisamos do pastor, meus irmãos, para ser o centro das nossas atenções. Do contrário, nós vamos ficar brigando, discutindo. E como tem crente encrenqueiro, crente que não descansa, crente que vive em guerra um com o outro, crente que vive discutindo com o outro, crente que vive disputando, dando marradas uns aos outros. Por quê? Porque não tem Cristo como centro. Porque quando você tem Cristo como centro, você para de discutir com pessoas e você olha para Cristo. E quando você olha para Cristo, ao invés de você ficar discutindo com as pessoas, sabe o que você faz? Você ama as pessoas. Você perdoa as pessoas. Você quer estar junto com elas, não disputando, não guerreando, mas tendo ela do lado. Como que nós precisamos do pastor, meus irmãos, para espantar as nossas moscas. Porque sem a presença do pastor, nós não vamos conseguir abandonar aqueles pecadinhos de estimação que nós temos. Se não é a presença do pastor, se não é o Senhor Jesus olhando por nós, intercedendo por nós através do seu Santo Espírito com gemidos inexprimíveis, nós não conseguimos abandonar esse pecado que insiste em reinar na minha e na sua vida. Sem a presença do pastor e sem a sua palavra, nós morremos desnutridos. Sem a presença dele, nós morremos desnutridos. Somente o pastor pode nos levar às regiões de pastos verdejantes. Se nós não voltarmos para a sua palavra, nós morreremos espiritualmente de fome. E a grande pergunta então para nós, meus irmãos, é como desfrutar disso. A grande pergunta para nós é como desfrutar desse descanso que o Salmo 23 vem dizer para nós: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe como que você experimenta isso? Para isso você precisa receber Jesus como o Senhor da sua vida. E quando você recebe Jesus como o Senhor da sua vida, Ele te faz um convite. E o convite que Ele te faz é: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já teve a ilusão de tentar passar a mão na cabeça de alguém que está aflito? Você não consegue. Porque uma pessoa aflita, ela não deixa você acalmar ela. Você tenta até conversar com ela, ela fala assim: não, eu preciso resolver, e preciso resolver agora. E você fala assim: não, vem cá, senta aqui, vamos conversar, deixa disso, ela não te ouve. Mas esse texto, Jesus está dizendo para nós: olha, vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu vou aliviar você. Eu vou dar descanso a você. E aí você pensa assim: mas como que o Senhor pode me dar descanso? E aí Ele te diz assim: olha, receba o meu jugo. Mas espera lá. Eu já estou cansado, eu já estou sobrecarregado. E aí vem com jugo. Eu preciso descansar, mas aí o Senhor vem com jugo. O que significa esse jugo? Esse jugo significa que se você obedecer a palavra do Senhor, se você colocar o ensino do Senhor em prática,
Se você deixar o ensino da palavra de Deus atingir o seu coração, você vai ser manso e você vai ser humilde de coração. Se você deixar Jesus te ensinar através da palavra dele, se você tomar o jugo da palavra, se você ouvir a palavra, se você praticar a palavra, você vai descobrir descanso para a sua alma, porque ele está dizendo: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, para encontrar descanso, você precisa ir a Cristo. Você precisa se assentar nos pés de Cristo, ou melhor, você precisa se ajoelhar nos pés de Cristo. Você precisa deixar Ele te perdoar. Você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a praticar. E nesse processo de ouvir, de praticar a palavra de Deus, você vai começar a respirar com liberdade, sem aperto no peito, e aí você vai se ver longe dos atritos, você vai ter os seus atritos resolvidos com Deus e com as outras pessoas, porque Cristo vai começar a agir na sua vida. Então, meus irmãos, não existe passe de mágica no cristianismo para você descansar. Então, o que falta hoje nesse cristianismo, na maioria das ovelhas de Cristo? Falta praticar a palavra e a vontade de Deus. Falta tomar o jugo do Senhor, confessar os pecados, porque só assim Ele vai dar descanso. Só assim Ele vai dar descanso. Por quê? Porque o jugo dele é suave, porque o fardo dele é leve. Então deixa eu te dizer uma coisa, você só vai conseguir curar seus medos. Você só vai deixar de ser uma pessoa medrosa se você for a Cristo e ter Cristo como o pastor que vai conduzir você. Você só vai deixar de ser uma pessoa encrenqueira se você voltar o seu olhar para Cristo. Você só vai conseguir se arrepender dos seus pecados se você olhar para a pessoa de Cristo. Você só vai conseguir viver saciada se você tomar o jugo do Senhor na sua vida. Mas para isso, você precisa ir a Cristo e você precisa provar desse Cristo. João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dou o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meus irmãos, a paz só Jesus tem. Não é o seu marido que tem paz. A paz que você tanto procura, a tua esposa não pode dar. A paz que você tanto procura, o seu filho não pode dar. A paz que você tanto procura, o seu filho não pode dar. A paz que você tanto procura, o seu casamento não pode dar. A sua igreja não pode dar. Esse pastor que te fala, não te pode dar. O seu namorado não se pode dar. A paz que você procura, o seu serviço não te pode dar. O seu trabalho não te pode dar. A paz que você procura, somente o Senhor Jesus pode te dar. Se o Senhor Jesus foi o seu pastor, não lhe faltará descanso. Se o Senhor Jesus for o seu pastor, não vai faltar para você pastos verdejantes. E sabe por quê? Sabe por que você vai conseguir repousar em pastos verdes? Porque você com Jesus não vai ter mais medo. O medo ele vai tentar te cercar, mas de alguma forma a coragem que vem do Senhor, a força que vem do Senhor vai conferir a você poder e você vai se libertar dos medos. Você vai conseguir repousar em pastos verdejantes porque o Senhor vai te tirar dos atritos. O Senhor vai te purificar, te livrar das moscas, dos carrapatos da alma. E o Senhor vai satisfazer você na sua palavra. Concluindo então, meus irmãos, eu creio que diante desse culto eu quero deixar com vocês pelo menos 2 tarefas. E a primeira tarefa é que você precisa discernir o que te causa medo. O que tem te causado mesmo?
A palavra de Deus nos diz que Deus é por nós, quem será contra nós? E diante dessa palavra, então, te pergunto, o que te causa medo? Talvez o seu medo seja porque você transformou coisas em seu Deus. E aí você não consegue ter essas coisas, e porque você não consegue ter essas coisas, e essas coisas é o seu Deus, você se torna uma pessoa infeliz. E aí vem Deus e diz para nós: Marta, Marta, andas inquietas com tantas coisas, mas uma coisa só te é necessário, Marta. Sou eu, Marta, o bom pastor. É de mim que você precisa. Existem atritos que você tem que se resolver com Deus. Existem atritos que você está resolvendo com alguém. Você está em atrito com alguém. Você está em guerra com alguém. Até quando vai isso? Até quando você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em guerra com alguém? Com seu filho? Com seu marido? Com alguém no seu serviço? Com algum irmão seu da igreja? Até quando? Você vai viver como uma ovelha cheia de atritos que não consegue descansar? Como está o seu coração com relação aos parasitas? Você tem gostado de brincar com o pecado? Pois eu te digo, quem brinca com o pecado não tem descanso. Quem brinca com o pecado não tem sossego. Como está o seu comprometimento com a palavra do Senhor? Você tem dedicado na leitura da Bíblia? Ah, mas eu não consigo entender. Mas quando a igreja propõe para você estudar a Bíblia junto, você valoriza isso? Você participa? Você busca aprender a palavra de Deus? Porque, meus irmãos, só quem tem essa palavra na mente, no coração, consegue descansar. Sim, o mundo tem as suas dificuldades, o mundo está em tormento, mas você pode descansar, porque a palavra de Deus te confere segurança. Então essa é a primeira tarefa, é sondar o seu coração. Agora a segunda tarefa para nós. Eu convido você a observar as pessoas inquietas perto de você. E quando você começar a observar as pessoas inquietas perto de você, você vai ver, com toda certeza, que essas pessoas são carregadas de medo, são cheias de medo. Essas pessoas, elas vivem em atritos. Essas pessoas, elas vivem rodeadas de moscas, vivem rodeadas de pecados. E você vai perceber que essas pessoas não valorizam a palavra do Senhor. E por causa disso, muitas delas não conseguem descansar nos pastos verdejantes que Jesus tem para ela. Então tome cuidado com isso. Não seja você assim. Hoje à noite o Senhor te dá a chance, faça dele o seu pastor. Jesus não quer ser apenas o salvador da sua vida, mas Ele quer ser o seu pastor, Ele quer cuidar de você. Ele quer tirar de você os seus medos, Ele quer tirar de você os seus atritos, Ele quer tirar de você, arrancar de você o seu pecado, e Ele quer te dar a você a palavra da vida eterna. Creia nele, busque Ele, e eu tenho certeza, e tenho convicção que você vai conseguir descansar nos pastos verdejantes que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua mente. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço pela oportunidade de entrar na sua casa, de poder transmitir a palavra do Senhor ao seu coração. E o desejo do meu coração é que você possa afirmar como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar
em paz dos viajantes. Descanse no Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar cantando uma canção agora, só de ouvir a tua voz, de sentir o teu amor, os meus medos se vão. Cante essa canção e deixe o Senhor falar com você. Em seguida nós vamos orar e nós vamos impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. E queremos pedir que você continue nos acompanhando durante toda a semana. Essa semana é uma semana especial para nós. Por quê? Porque é a nossa semana de oração. E ela vai estar acontecendo todos os dias, até de segunda a sexta-feira, às 20 horas, pela página do YouTube da nossa Igreja Nacional. Nós vamos estar mandando o link todas as noites no grupo do WhatsApp da igreja, e você pode conferir lá. E aí você vai participar da semana de oração, em comemoração dos 117 anos da IPI do Brasil. Você é nosso convidado. Que você possa, através dessa celebração, continuar descansando no Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de braço inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de braço inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. E sua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de vasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor Jesus, somente o Senhor é capaz de dar ao homem salvação. Somente o Senhor é aquele capaz de nos livrar, ó Pai, dos nossos medos, da nossa ansiedade.
Somente o Senhor é capaz, ó Deus, de fazer com que nós vivamos em paz com o Senhor e em paz também uns com os outros. Ó Senhor, que nós possamos voltar o nosso olhar para Ti, ó Pai, que nós possamos viver em harmonia, possamos viver em comunhão uns com os outros, possamos, ó Pai, viver pautado no amor que o Senhor tem, revela, ó Deus, a cada um de nós. Somente, ó Deus, o Teu amor é capaz de nos perdoar, e somente, Senhor, a Tua presença nos satisfaz, e somente através da Tua palavra, ó Deus, nós conseguimos encontrar guarida, somente nas promessas reveladas, Senhor, na Tua palavra, nós podemos descansar seguros. Por isso, ó Pai, tome conta, ó Deus, desse pequenino rebanho. Tome conta, Senhor, dos meus irmãos e irmãs que me ouvem nesta hora, que eles possam repousar, ó Deus, em pastos verdejantes, que o Senhor possa conduzi-los, ó Pai, em pastos verdejantes. Esteja abençoando, Deus, a semana de trabalho do meu irmão, da minha irmã, esteja abençoando a vida deles, o relacionamento deles, os filhos deles, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua paz e o Teu amor sobre a vida de cada um deles. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.